Bom dia, amigos. Retornamos ao nosso programa de todas as quartas-feiras. Hoje, 3 de novembro de 2021. Queremos falar sobre um personagem maravilhoso que deixou uma obra marcante em nossa região e não poderíamos deixar de destacar essa personalidade que ressaltou não só no nosso Triângulo Mineiro, mas também em todo o Brasil e fora do Brasil, que é o educador, político, intelectual, culto, muito inteligente, que é Mário Palmério. Mário Palmério nasceu em Monte Carmelo, aqui no Triângulo Mineiro, no dia 1º de março de 1916, e teve uma carreira brilhante como estudante, como jovem, como atuante em todas as áreas, em busca assim, de conhecimentos, em busca de ajuda mesmo, porque o seu lado político foi extraordinário no sentido de auxiliar o desenvolvimento de grandes instituições culturais no país. E ele teve uma atuação maravilhosa e deixou não só 2 obras literárias que marcaram a nossa história cultural, como também fundou no Triângulo Mineiro, mais especificamente em Uberaba, a UniUB, a Universidade de Uberaba. Antes, faculdade. Depois conseguiu um registro como universidade, dada a grandeza e o desempenho em toda a região como instituição educativa, cultural superior. Então, Mário Palmério viajou muito pelo país, morou na Amazônia, e ele tinha, assim, verdadeira atração e gosto pela natureza, e nessas viagens ele colheu muitas informações para as suas 2 obras, inclusive a primeira, Vila dos Confins, que teve uma aceitação muito grande e foi levada à livraria José Olímpio para ser editada pela Raquel de Queiroz. Este romance era fruto de muitas anotações que ele fazia enquanto político, enquanto deputado federal, e ele ia fazendo aquelas anotações e guardando, e guardando, e guardando. Depois essas anotações importantes, politicamente falando, as modificações que deveriam ser feitas durante o decorrer do mandato e no governo, e essas coisas todas, tinham uma cabeça extraordinária para este lado da política, e estas anotações tornaram-se crônicas e depois romance, esse Vila dos Confins. Posteriormente, já mais anos depois, quando ele morou na Amazônia, num barco, ele escreveu o Chapadão do Bugre. Chapadão do Bugre é um relato de uma chacina que houve ali numa determinada região, e enquanto ele morou ali, ele fez anotações e deixou esse romance, o Chapadão do Bugre. E particularmente eu gostei demais dessas 2 obras, e eu havia lido assim recentemente, na década de 70, os 2. Eu li Vila dos Confins, depois o Chapadão do Bugre, assim saboreando o mesmo estilo de Mário Palmério, e eu gostei muito das 2 obras. Mas o interessante é que em janeiro de 1973 eu resolvi fazer um vestibular na Universidade Federal de Uberlândia para cursar o licenciatura em música, mas foi o primeiro ano que a universidade aplicou o vestibular unificado.
E eu me preparei e fui fazer o vestibular. Então, eu já tinha meus 4 filhos, meu caçula estava bebezinho, mas eu com toda a coragem fui enfrentar esse vestibular e fui muito feliz, passei, mas depois não tive oportunidade justamente por causa familiar mesmo, de ficar indo para Uberlândia assistir aulas e tudo. Eu fiz só uma parte desse curso de licenciatura em música. Depois, muitos anos depois, eu fiz o curso de letras e pós-graduação, mas naquela época, nesse vestibular de 73, eu achei muito bom, porque além de estar no movimento estudantil, universitário e tudo, na questão de português do vestibular, uma das questões falava sobre a obra de Mário Palmério. E eu estava assim, ó, com os livros na memória, né? Porque eu tinha acabado de ler recentemente os 2 livros, O Vila dos Confins e Chapadão do Bugre. E eu fui feliz demais no vestibular, principalmente nessa prova, quando pediram aquelas questões lá sobre a obra literária de Mário Palmério. E quando a gente está preparada, ou ali foi, eu achei até que pudesse ter sido uma coincidência, porque foi a primeira vez que eu enfrentava um vestibular universitário assim, mas eu me saí muito feliz e fiquei muito contente dessa questão da prova de português por causa da obra de Mário Palmério. Então, o que nós poderíamos dizer dessa personalidade, além dessa cultura toda que ele cultivou para si e para os outros, porque o que ele deixou para o povo, né, para a população, para os jovens e para uma universidade. Hoje o hospital em Uberaba tem o nome dele, o Hospital Mário Palmério, tudo que ele pôde desempenhar e deixar como legado até para sua própria família, porque os seus filhos deram continuidade à obra do pai. Marcelo Palmério hoje é o reitor da universidade, olha todas as coisas, tudo muito direitinho, e recentemente fez reeditar em edição de luxo as 2 obras do pai, esses 2 romances, Vila dos Confins e Chapadão do Bugre. E eu, como membro da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, recebi e vi essas obras com muito bons olhos, e é uma coisa que precisa perpetuar mesmo, e a gente tem que ressaltar o trabalho maravilhoso do amigo, além de que fez parte da Academia Brasileira de Letras, ocupando a vaga de Guimarães Rosa. Imagina que coisa mais, vamos dizer assim, bela no âmbito cultural para nós e para a nossa região. Além de que ele era musicista também, ele tocava piano e dizem que era de ouvido, ele nunca fez assim um curso regular de música nem nada, mas tocava e compunha. Inclusive, com a época que ele morou no Paraguai, né, representando o Brasil ali na divisão dos países, e foi uma atuação muito boa. Os seus biógrafos contam a sua atividade ali na divisa Paraguai e Brasil. E ele compôs uma guarânia que ficou muito famosa, chama-se Saudade. Além da letra muito emocionante, a melodia é de excepcional comoção para gente que ouve e acompanha a letra da música. Então, Mário Palmério foi o nosso personagem de hoje para ressaltar o seu trabalho, a sua inteligência, a sua cultura, a sua passagem entre nós, aqui na região. Muitos louvores e glórias a essa alma que certamente continua imortal, é sempre imortal, no além, vamos dizer assim, mas aqui na Terra é sempre lembrado, falado e admirado pelo que realizou e pelo que deixou imortalizado para nós.
Um grande abraço e até mais. Voltaremos com outro personagem na próxima semana. Obrigada pela atenção.